E aí, solitários? Bom, passei por uma situação essa semana aqui que foi bem complicada. Quando a gente acha que tá evoluindo, resolvendo tudo na vida, tudo vai ser fácil, vem a vida e traz um monte de micro questões, micro situações que nem sempre é fácil resolver. E uma delas é justamente quando aparecem pessoas muito invasivas, intrusas, abusivas, tóxicas, que querem ficar opinando demais na sua vida sem você pedir a sua opinião. E aconteceu com um parente muito próximo que veio querer dar uma opinião sobre algo da minha vida. Não vou ficar expondo detalhes aqui, nem da situação, nem da pessoa, obviamente. Mas, enfim, eu não pedi essa opinião, a pessoa veio querer dar a opinião dela e veio dando certezas e que a vida é assim, e não sei o quê, que eu tenho que fazer isso, que não sei o quê. Cara, o sangue ferveu, o sangue subiu, só que eu me controlei. E não porque eu sou bonzinho, nada disso. É pra não dar munição pra pessoa mesmo. Porque depois eu pioro a situação. Se eu explodo, se eu fico bravo, se eu respondo ignorantemente ali, aí pronto. Perdi qualquer razão, qualquer nível de argumento. E aí, pronto. Dei pra pessoa tudo que ela queria. Então, eu me controlei, fiquei quieto, ouvi, só rebati. Mas depois deu muita raiva. Depois deu aquela sensação muito de injustiça, de me sentir indignado. E aí, o que eu fui fazer? A minha terapia diária. Na hora do almoço, eu fui caminhar num parque aqui na minha cidade. Tava bem sol e acabei caminhando 10,5 km. E nessa caminhada eu fui sem pretensão, assim, de resolver isso. Não tem que resolver. Na verdade, eu estava incomodado, queria me acalmar só. Só que aquele sábio interior, aquela intuição, o universo conversando com você, o Espírito Santo, como quiser, tanto faz aí o termo, tá? Eu sei que eu tive um diálogo, uma conversa muito nutritiva com esse ser. Na verdade, não foi nem diálogo, né? Eu ouvi questões sobre isso. Não chegam a ser respostas, soluções, mas foi o seguinte, que esse tipo de situação pela qual eu passei realmente não tem muito o que fazer quando a outra pessoa vem encher o saco, quando a outra pessoa tá sendo invasiva, quando a outra pessoa é chata pra caramba, sempre ou em determinadas situações. Tem duas coisinhas aí que eu posso fazer. A primeira é continuar olhando pra mim sobretudo, cuidando de mim de verdade. Sabe, cuidando no dia a dia, cuidando quando eu acordo eu falo, só por hoje, vou cuidar de mim, senão a gente relaxa, pra desandar é facinho. Na alimentação eu falo isso, no sedentarismo eu falo isso, na falta da meditação, deixar a confusão mental tomar conta eu falo isso. Então há que se ter diariamente sim, um gerenciamento desses pensamentos, que a maioria deles inclusive não é seu, tá? Buscar uma alimentação mais regrada, mais saudável, uma vida mais leve, equilibrada nesse sentido também físico, dá pra dizer assim, e a sua meditação diária, sua reflexão diária. Tomar um sol pra mim faz muito bem, e um exercício físico. Nada de alta intensidade no meu caso. É uma caminhada, pra mim já é maravilhoso. E aí, a primeira coisa foi essa. Tá vendo? Só de estar nessa caminhada, fazendo um exercício, tomando meu sol, me espreguiçando ali, já melhorei ali. Segundo, falar mal da pessoa por trás. É isso. Eu troquei ideia com outra pessoa no meio aí, que também se incomoda com essa que fica enchendo o saco, e desabafei. Liguei durante a caminhada, desabafei. Falei, que chatice, aconteceu isso, aquilo. Eu lembro que você desabafou comigo esses dias, que aquela pessoa falou isso pra você, foi falando da sua família assim, não sei o quê. E aí trocamos desabafos ali, já aliviou. Por isso que terapia, quer dizer, entre outras coisas, né? Mas por isso também que terapia ajuda muito. Você fala, você tira de você, alivia. Escrever é outra coisa que me ajuda bastante, inclusive. Então eu falei de se cuidar, de falar com alguém, fala mal dessa pessoa por trás, foda-se. Extravasa a raiva de alguma forma. Desabafar. Se você vai na terapia, melhor ainda, vai lá e fala, conta a situação. Vai aliviar só de falar. Mas terceiro, o que não dá pra fugir. A terceira coisa não dá pra fugir. É encarar essa pessoa no sentido de, eu vou respondê-la de alguma forma. Então, no caso de pessoa invasiva, não tem jeito. Eu não vou mudar o outro. Eu não vou mudar a pessoa. Isso é impossível. Ninguém muda ninguém. A gente não vai mudar pessoa nenhuma vai mudar a gente. Então, se você tiver qualquer tipo de ilusão assim, corta já, mata isso, tá? Muitos anos aqui de experiência em relacionamentos e trocas com várias pessoas sobre esse assunto e muito estudo, e pode ver qualquer
bom terapeuta, psicólogo, psicanalista, etc., todo mundo vai falar. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda o outro. Então, primeira coisa é aceitar. Essa pessoa aí é chata mesmo. Aí se ela for muito próxima, ué, e daí? Fala pra você mesmo, essa pessoa é chata. Essa pessoa tá tóxica ou é tóxica, sei lá, se é ou está, mas tá sendo. Abusiva, ela é invasiva. Então você reconhecendo isso, você se fecha pra essa pessoa no sentido de bateu, levou, não no sentido de ignorante, briga, xinga. Pode ser também, só que eu prefiro não ir por essa via, da ignorância, da agressividade. Então, a terceira solução, entre aspas, né? Digamos assim, a terceira solução pra mim é essa. Ser papo reto com a pessoa. A pessoa veio falando isso, aquilo, blablabla. Eu falei, desculpa, mas eu não pedi sua opinião, tô bem resolvido com isso. Quando for com você isso, você resolve assim, pra mim não. Ah, mas não, pra mim não adianta. Não adianta, a gente não vai chegar a um acordo aqui. Ou seja, o que eu quero dizer, eu já fui lá atrás, e muita gente o tempo todo, de querer agradar os outros, de ficar com medo, de desagradar, ou só de evitar atrito. Não mesmo nesse tipo de situação. Pior do que estourar é reprimir, é engolir. Reprimir raiva, reprimir palavras, reprimir o choro, reprimir a reatividade que seja. Não, não. Para esse tipo de pessoa, ainda mais não. Porque se deixar, invade. Você dá a mão, daqui a pouco ela tá te comendo inteiro. Sabe? O zumbi atacando o outro, devorando. Numa sugação energética. Então, esse tipo de pessoa é assim, fato. Infelizmente ou naturalmente, não sei. Então, é você ter o seu muro aqui, que é sua alma, seu espírito, seu corpo, tudo junto. E se posicionar, se impor, se defender. Não, aqui não vão invadir. O Gasparetto falava que o invasor só consegue invadir quem é invadível. Será que você não está sendo o invadível? Se deixa invadir? Será que não permite demais, não? Ponha limites. E a pessoa invasiva tenta. Ela fica tentando, vai bater no muro aqui, ó. Vai bater no muro e vai voltar para ela. Aqui não vai, eu não vou mudar por causa disso. Eu não vou fazer isso que ela tá falando, porque para ela é melhor. Para mim não é. Eu não tô achando que é. Se eu fosse, teria a humildade de reconhecer e ir por esse caminho. Mas não. É uma coisa boba, banal para mim. Só que para ela foi muito importante, quis encher o meu saco. Só que óbvio que me afetou, né? Não dá para falar que o que vem do outro não afeta. Afeta, porque pessoa chata que vem enchendo o saco, pessoa que vem invadindo, pessoa que vem apontando o dedo, não tem como relevar. Ai, tudo bem, é conteúdo dela. Pera lá. Se você é assim, parabéns. Ou você é muito iluminado, parabéns, queria ser igual, tenho até inveja. Ou você é dissimulado. Dissimulado ou medroso, não quer desagradar. Não vai por esse caminho não, do dissimulado, do medroso. Se você está muito iluminado, muito bem resolvido com essa situação, maravilha. Pode até parar esse áudio por aqui. Agora, se você realmente sente também esse incômodo quando uma pessoa invasiva vem encher o saco, então estamos conversando aqui. É isso. É você se defender, é você falar o que tem que ser falado, é você não aceitar a sugestão, é você, com educação, chegar ali e falar, mas para mim não funciona assim. Mas não. Uma hora ela cansa. O que acontece? Isso muito em relacionamento afetivo-sexual, casais, acontece bastante. Um fica tentando mudar o outro demais ali, acusando de um monte de coisa, aí querendo isso, aquilo. Aí a outra vai se defendendo e sendo agredida cada vez mais. Aí até que uma hora cansa, né? Ou se afastam de vez, param de falar, param de ter contato. O invasor não conseguiu invadir aquele território. Ele mesmo pode acabar desistindo. Ou quem está se sentindo muito invadido pode sumir também. Não dá. Ou também pode acontecer de, pelo excesso de tentar haver uma invasão, uma explosão, brigas. E aí também não é legal. Aí vai acabar tendo um afastamento também. Quantas pessoas nunca conseguem sair de um relacionamento doente por conta disso? Do medo de desagradar, da dependência, por deixar o outro invadir demais e depois não querer reunir forças para reverter a situação e dar um chega pra lá no cidadão ou na cidadã? A pessoa só afunda a própria vida cada vez mais quando não sabe colocar limites ao outro. Quando não se dá o respeito, porque não deixou o outro ali no lugar dele. Deixou o outro invadir, folgar, montar. Então, eu acho que essa é uma via bem boa. Primeiro lugar, repito, se cuidar, isso faz toda a diferença, deixa você mais centrado, até para resolver uma questão dessa, ó, como eu resolvi hoje.
Resolvi entre aspas, eu fui cuidar de mim, eu fui me sentir bem, depois ainda meditei. Olha só o transtorno, para eu buscar o equilíbrio depois. E, claro, me posicionei, não deixei a pessoa entrar e invadir. Me tocou? Tocou, claro, vem encher o saco. É péssimo isso, você tá na boa, tranquilo, a pessoa vem. Claro, não tenho sangue de barata mesmo. Então, é se posicionar, é se defender. Nós somos adultos. Se você ainda não é, tá chegando pelo menos, tá se questionando sobre, tá na hora de começar a se defender de pessoas tóxicas, abusivas, invasivas, intrusas, chatas ao extremo. E sempre olhe se não é você essa pessoa também, hein? Sério, nas suas reflexões, nas suas meditações, dependendo da situação, da briga, do que você viveu no dia ou em uma determinada relação que está tumultuada ou que acabou, se pergunte, onde, nesse ponto, nessa relação, eu fui tóxico, eu fui abusivo, eu fui invasivo. O problema aí pode ser você. Mas caso seja mesmo a outra pessoa, se posicione, sendo frontal, sendo papo reto, sendo uma pessoa que mostra limite e se dá respeito. Aí suas relações tendem a melhorar, com certeza. Nem que seja para se afastar. Às vezes, faz parte do jogo. Por hoje é isso. Valeu.